O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes na Associação do Senhor Jesus, você que nos acompanha em casa também, pela rede Século XXI, pela internet também, de maneira muito especial, uma saudação lá aos meus paroquianos da paróquia São Francisco de Assis, em Sorocaba, que também nos acompanham, aqueles que rezaram o terço também comigo às 18 horas no Caminhos da Fé. Estamos, portanto, vivendo o tempo pascal. Tempo pascal que é um tempo bonito da igreja, o tempo da ressurreição de Jesus. Portanto, o tempo da vida nova, o tempo onde passamos pela cruz, mas ressuscitamos. Não ficamos na cruz, e isso é importante, porque há cristão católico que vive bem a Semana Santa, mas fica na cruz. Já repararam que na Sexta-feira Santa, as procissões do Senhor Morto, onde ainda acontece, há uma multidão, muita gente. E alguns lugares que acontece a procissão da ressurreição, no domingo de Páscoa, vai meia dúzia de gato pingado. Nós ainda estamos muito presos à morte, ao sofrimento, porque infelizmente também na nossa vida nós passamos por mais momentos de dores do que de alegria. Mas isso não quer dizer que na nossa fé nós fomos preparados para viver na tristeza. Não é porque você, não é porque a sua família está passando por um momento difícil, de tribulação, que vai ser assim para sempre. Não. Há um desenho animado, muito antigo, que tinha uma hiena e um leão. Não sei se você lembra disso. Um leãozinho chamava Lip Harp. E tudo que falava, a hiena dizia assim: oh dia, oh vida, não vai dar certo, né? Tudo, para ela não ia dar certo. O leão estava entusiasmado, que ia dar tudo certo, ia conseguir. Ela chegava: não vai dar certo. Mas ela nem tentou. Nós, às vezes, isso que somos cristãos católicos, cremos na ressurreição e na vida. Tem hora que nós também pisamos na maionese, né? Se nós cremos na vida e na ressurreição, você já participou, acho, em algumas missas, desculpe, mas eu já participei, que você não vê a hora que o padre diz assim: ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, não é não? Graças a Deus que acabou. Infelizmente, por culpa só do padre? Não é não, por culpa também das pessoas. Quem faz a missa é a assembleia toda. A CNBB, agora a Conferência dos Bispos, que acabou esses dias, dizia justamente sobre isso. Os leigos também são igreja. Se a missa o padre ficar lá todo feliz e o povo lá com a cara de defunto, como é que faz? Não. Quer dizer, eu vou lá justamente para celebrar a vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte, portanto a ressurreição. Eu tenho que sair de lá diferente. Se eu entro ruim, saio pior ainda, mas que fé é essa? Alguma coisa está errada.
A luz de Jesus, da ressurreição, não me iluminou. Há muito cristão que se diz cristão e ainda está nas trevas. Infelizmente, está no sepulcro, não ressuscitou com Jesus, permanece no sepulcro. Há famílias assim, talvez a sua família aqui ou em casa esteja assim. Quantas famílias que estão ainda no sepulcro, fechadas, cheirando mal já, por sinal, porque não ressuscitaram. Famílias que, eu costumo sempre dizer nos casamentos, que um casamento, uma família, quando começa com o sacramento do matrimônio, o casamento, o sacramento, sinal da graça de Deus, não é feito entre duas pessoas, mas entre três. O sacramento, não o civil, o sacramento. O esposo, a esposa e Deus. É que, infelizmente, muitos casais botaram Deus para correr da vida deles. E aí, quando as coisas complicam, ai, Deus esqueceu de mim. Não se esqueça que você botou Deus para fora antes. Esse é o problema. E Deus dá liberdade. Se eu caminho à luz da fé, e a presença do Círio Pascal, não é, nesse tempo pascal, uma presença bonita do Círio Pascal, que a luz de Cristo nesses 50 dias fica iluminando o caminho da igreja, justamente para mostrar a Jesus a luz que vai à frente, que vai iluminar os nossos passos. Entretanto, se essa luz se apaga, na escuridão nós caímos, e se caímos, quebramos a cara, como muita gente, que se afasta de Deus por algum motivo, se afasta da fé e da igreja por algum motivo, e às vezes picuinhas, né? Eu não vou mais à igreja, porque lá tem esse e aquele fulano, eu não vou com a cara deles. Mas quem disse que você vai lá para ir com a cara deles? Você vai lá primeiro por Jesus Cristo, e como coisa você é muito santinho, né? Para dizer que o outro não presta, né? Às vezes nós apontamos o dedo para o outro, quando a gente aponta um dedo, né? Você já reparou que tem 3 apontando contra? 1 para a pessoa e 3 para você de volta? Então é melhor não apontar o dedo. Porque os nossos pecados, a única coisa é que são diferentes do outro, do vizinho. Mas pecado todo mundo tem. E São João vai dizer na sua primeira carta, quem diz que não tem pecado é um mentiroso. São João diz isso. Todos temos. A diferença é termos a coragem de reconhecermos, a humildade de reconhecermos e recomeçar. Jesus não acolhe o pecado e o erro de ninguém, acolhe a pessoa, desde que ela queira mudar, desde que ela queira recomeçar. Se ela não quiser, como é que faz? Não é obrigado. Há necessidade de uma renovação interior. Veja a leitura de hoje, dentro desse tempo pascal, conversão de Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Há 3 textos que falam da conversão de São Paulo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nesse tempo pascal, que é justamente a primeira comunidade cristã, a comunidade nascente, as atitudes desses primeiros apóstolos e discípulos. E mostra em 3 momentos a conversão de Paulo. Essa semana teve um texto de Atos dos Apóstolos, é o capítulo 7, anterior a esse, onde mostrava o apedrejamento de Estevão. Vocês lembram de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro que derramou o sangue pela fé. E foi apedrejado, lapidado, defendendo a fé cristã. Foi o primeiro mártir. E lá o texto do capítulo 7 diz lá no finalzinho que Saulo estava do ladinho ali espreitando só. Saulo participou do apedrejamento de Estevão. Saulo. Quando ele se converte, então o seu nome muda de Saulo para Paulo. Engraçado porque Saulo em hebraico significa grande. Paulus significa pequeno. Olha só. Paulo deixou de ser grande diante dos homens, se tornou pequeno diante dos homens, para se tornar grande diante de Deus. Se torna pequeno diante dos homens para se tornar grande diante de Deus. E o texto de hoje, o capítulo 9, mostra a conversão de Paulo. Paulo no caminho para Damasco, para ir matar os cristãos, porque é isso que ele gostava. Não tinha esse encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus não vai matar ninguém. Como é que vai matar alguém? Por aí afora, lá na Ásia, no Oriente, tem lá umas pessoas não muito boas da cabeça, né? Que diz que vai matar em nome de Deus. E depois rezam ainda. Uai, mas se é Deus, como é que vai matar, meu Deus do céu? Não tem como, impossível isso. Não entra na cabeça. Nosso Deus é um Deus de vida, não de morte. Que traz a vida e a renovação. Mas nós precisamos querer isso, senão também não adianta nada. Paulo, então, no caminho, vê uma grande luz, que é Jesus.
Falei da luz do Sírio. A Páscoa é a festa da luz. Na vigília pascal tem a bênção do fogo novo, né? A luz. Nós falamos muito. Jesus é a luz. Paulo vê o que então? Uma grande luz. E cai do cavalo. Talvez ele não estivesse no cavalo mesmo, né? Mas a expressão, caiu do cavalo, a gente usa isso ainda hoje, né? Caiu do cavalo, né? Quer dizer, se estrepou, se deu mal. Foi isso. Paulo estava indo para fazer o que era ruim, e Deus, derrubou ele. Não é aí não, Paulo. E aí então, Deus vai falar ao coração de Paulo, e ele fica cego. É interessante isso. Que quem quer seguir Jesus tem que recomeçar, tem que fechar os olhos para a vida velha, tem que fechar os olhos para aquilo que não presta, tem que fechar os olhos para quando reabrir os olhos, ter os olhos de Jesus. Essa é a diferença, essa é o grande mérito da conversão de Paulo. Ele tem a coragem. Paulo era cidadão romano, não era qualquer um não. Era do exército romano, era alguém que tinha status, tinha poder, era fariseu, portanto era alguém intelectual, não era qualquer ignorante não. Mas faltava algo na vida de Paulo. Para ver que, a gente pode lembrar um outro exemplo, Santo Agostinho, século IV, Santo Agostinho foi um grande santo doutor da igreja, mas antes de ficar santo, até os 33 anos, ele foi da pá virada. Fez tudo que não devia e mais um pouco. Era um grande intelectual, estudioso, mas não supria o que ele precisava interiormente. E ele tem um grande encontro com o Senhor, uma capelinha escura, lendo a Bíblia. Fala, puxa vida, né? Estava tudo na minha frente e eu não percebi isso. Paulo, mesma coisa. Ele percebe então que tudo o que ele havia feito e buscado não tinha satisfeito, não tinha ajudado. E então ele procura Jesus. Ou melhor, Jesus procura Paulo. Repare que a luz é que não foi Paulo que procurou. Paulo estava procurando matar os cristãos. É Jesus que vai até Paulo e o busca. E aí Paulo ouve, né? Paulo, Paulo, por que persegues a minha igreja? Ou melhor, o texto diz, por que persegues a mim? Você prestou atenção? Diz, por que persegues a mim? Porque na medida que se persegue os cristãos, se persegue o próprio Cristo. Hoje em dia nós temos por aí guerras, quantos mártires na Nigéria, na Síria, que são mortos, né? Cristãos. É o próprio Cristo que continua a ser morto. Foi Jesus que disse, não fui eu. E então, Paulo diz, e fica meio tonto, né? Paulo não responde, fica meio atordoado e não enxerga mais. É o processo da conversão, e ele vai até Ananias, que é alguém enviado por Deus, e Ananias diz assim, mas pera lá, esse daí é um matador de cristão, como é que eu vou lá falar com ele? De jeito nenhum. Custa para a gente se aproximar e ser luz na vida de alguém que tem tudo errado na vida. Você imagine aí uma pessoa, por exemplo, drogada, estrupiada da vida, aqueles bandidão pesado, Deus fala no seu coração, olha, vai lá pregar a palavra para ele. Não é fácil não, você fica com medo, não é simples assim, mas talvez é esse que precisa. Ananias vai lá então, bom, Deus mandou, e Paulo também recebe esse anúncio, e aí Paulo é batizado. Reparem, acontece a conversão, Paulo não enxerga, quando cai como que, não diz que eram escamas, né? Como que escamas, quer dizer, agora Paulo começa a ver como Jesus. Quando ele fechou os olhos para a vida velha, para aquilo que não prestava, e abre os olhos de novo com o batismo, para uma vida nova, uma vida de luz. Nós também, quantas vezes precisamos, eu imagino que todo dia nós precisamos fechar os nossos olhos em oração, e quando abrir um novo homem e uma nova mulher, renovados, porque nós sempre voltamos a nos mover na lama, né? A gente diz, não, Jesus, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não sei o que mais, no dia seguinte, faz tudo errado de novo. A gente é assim, mas tem que pedir para Jesus, Jesus, eu caí de novo, quebrei a cara, mas eu quero me levantar, ajuda-me,
Não adianta nada eu cair, eu não presto mesmo, eu não valho nada mesmo, pobre de mim, coitadinho de mim. Pá, larga a mão de ser tonto. Levanta-se, pede, Jesus, eu caí porque eu sou uma besta, mas eu quero começar de novo. Eu quero recomeçar. E a força da Eucaristia vai me ajudar. Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, não. Por isso tem tanta gente perdida e lascada da vida. Que precisa se levantar. E Jesus, me ajuda. Dá a sua palavra, dá a força da Eucaristia. Para recomeçar. Paulo fez isso. Não pensemos que a vida de Paulo foi fácil. Pega depois 2 Coríntios capítulo 11 e 12. Paulo faz uma lista, em casa leia esse texto. E você em casa leia. 2 Coríntios capítulo 11 e 12. Paulo diz lá, faz um relato de tudo que ele sofreu. Ele passou por cada uma, mamma mia. Que ele, se ele quisesse, podia voltar para trás, facinho, facinho. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha status, tinha amigo rico. Não. Diz assim, a graça de Deus me basta. Seguiu em frente. Não ficou tremendo. Nem os apóstolos. Você já imaginou se os apóstolos fossem pregar o evangelho? Diz lá em algumas ocasiões que não aceitaram a palavra dos apóstolos, né? E Jesus diz assim, olha, se não aceitarem, sacudam até a sandália, a poeira da sandália e sigam em frente. Vocês imaginem só, se ele chegasse lá e o povo não aceitasse, e os apóstolos voltassem tudo depressivo, doente, ai, nós vamos precisar de terapia agora, ai, porque eu não sou ninguém para pregar o evangelho, ai, pobre de mim. Larga a mão de ser molenga, né? Os apóstolos não eram molenga, não. Eles eram firmes. Quem é muito mole não segue Jesus, não. Porque Jesus é firme. Mas temos que ser firmes. E Ele quer que nós sejamos firmes. Ele quer que você, que sua casa, que sua família seja firme. Por isso Ele diz, construa a sua vida sobre a rocha. Que é a rocha que é firme. Se construir sobre a areia, vai vir a tempestade e vai derrubar a sua casa, a sua vida. Construa sobre a rocha. E a única rocha firme é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ai, todo o caminho leva para Deus, né? Mentira. Eu, para chegar de Sorocaba aqui, se eu não pegasse a rodovia Santos Dumont, se eu pegasse a Castelo Branco, eu ia para outro lugar. Eu não vinha para Valinhos. E como é que todo o caminho leva para Deus? Então é mentira. Como é que é verdade? Precisamos abrir os olhos, não é todo o caminho. Jesus é muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto final, não tem outro. Se nós queremos a vida firme como rocha, é só Jesus. E é a Eucaristia que nos ajuda. Aprender a palavra de Deus, Ele vai iluminar. Paulo então, diz o texto, batizou, abriu-se os olhos, e diz lá que ele comeu, se alimentou. O que é isso? A Eucaristia. Paulo se converteu, batizou-se, mudou de vida, portanto, recebeu a Eucaristia e diz o texto, naqueles dias já começou a pregação dele. Olha só que mudança, mas não foi só Paulo não, serve para mim, serve para você, serve para todos nós aqui em casa. Se renovar, que hoje nessa Eucaristia, nós possamos nos renovar como Paulo, porque Jesus disse então no Evangelho, eu sou o pão do céu, não é só o pão material, Jesus está querendo dizer assim, eu sou aquele que dá sentido à sua vida, à minha vida, à sua vida, não há outro que dá sentido, por isso está dizendo, capítulo 6, São João, todo ele para dizer assim, quer sentido de vida, quer se preencher, quer ser feliz, e ser feliz na fé não significa viver todo dia arreganhado, dando risada assim, todo dia, né? Isso é ser tonto, não é isso, não. Tem dia que você vai levantar mais assim, né? Mais triste. Você não pode levantar todo dia triste. Tem gente que você pergunta, bom dia por quê? É porque é bom dia. Mas a pessoa traz lixo para a gente. Olha que cristão é esse? Leia a vida de Paulo, que esse homem passou e nunca desistiu. Por quê? Porque tinha convicção da fé em Cristo Jesus vivo. Nós não cremos, ele diz, nós não cremos num Deus morto, porque se nós crêssemos num Deus morto, a nossa fé era em vão. Nós seríamos as pessoas mais dignas de pena,
Paulo diz isso na carta dele aos Coríntios. Nós cremos num Deus vivo que caminha no meio de nós, por isso estamos aqui celebrando. Jesus é vivo, ressuscitado, e Ele caminha hoje e sempre quer caminhar junto de você, creia nisso. Feche os seus olhos no instante de silêncio, você em casa também, que essa palavra de Deus possa realmente fecundar o nosso coração, possa curar o nosso coração, possa purificar o nosso coração, assim como purificou o coração e a vida de Paulo, fazendo dele o grande evangelizador. Que nós possamos como que fechar os olhos do nosso coração e quando abrirmos para uma vida nova. Que a partir dessa palavra, dessa Eucaristia, a sua vida seja renovada. Que você possa ser como que batizado novamente na graça e no amor de Deus, alimentado pelo pão da vida, que é Jesus, na mesa da Eucaristia, Ele que vai dar sentido. Se você está sem sentido de vida, meu irmão, minha irmã, se a sua família está perdida, desorientada, sem sentido de vida, é Jesus a rocha firme, é Jesus a rocha que dá sentido a cada um de nós, que dá sentido à nossa vida, ilumina a nossa vida, para que nós saibamos, com prudência e discernimento, enfrentar e superar os problemas. É Jesus vivo, ressuscitado, que agora abençoa a cada um de nós, que renova cada família, que renove e abençoa cada irmão que está em casa, enfermo, mas de maneira muito especial hoje, que abençoa todas as famílias em casa e aqui presentes. Que Ele possa abençoar a nossa família, possa abençoar a minha família. Fique em pé agora para a gente cantar, pedindo a bênção da família, bênção para a família, para mim, a bênção para a sua família, a bênção para a sua família em casa, que nós possamos ter esse Jesus vivo, ressuscitado, caminhando à nossa frente. Vamos cantar? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Jesus possa abençoar a sua família aqui, possa abençoar a sua família em casa, e que você hoje, com essa palavra de Deus, com essa Eucaristia, seja um novo homem, uma nova mulher, seja sinal da presença do ressuscitado na sua família, onde quer que você esteja. Amém. Vamos elevar ao Senhor as preces, elevar os pedidos da nossa comunidade, da nossa igreja, a Jesus, que está vivo, ressuscitado no meio de nós.